Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Judite Gomes, sou antropóloga e trabalho na comunicação da CIPAD. A live hoje é Você sabe a diferença? Assédio, estupro ou importunação sexual, LGBTfobia, racismo ou injúria racial? Essa live foi organizada pela professora Daiana Bruneto e busca tratar de diferentes tipos de violências de gênero com o recorte interseccional de raça. A professora Daiana Bruneto é coordenadora da área de Gênero e Diversidade Sexual da CIPAD, professora do setor de educação da UFPR, pesquisadora do Laboratório de Investigação em Corpo e Gênero e Subjetividade na Educação, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero, ativista da Liga Brasileira de Lésbicas, ativista da Rede Nacional de Ativistas e Pesquisadoras Lésbicas e Bissexuais. Agradecemos a presença da Defensora Pública do Paraná, Lívia Martins Salomão Brodbeck, coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, bacharel em Direito, pós-graduada em Criminologia, defensora pública desde 2013, foi presidente da Associação dos Defensores e Defensoras Públicas do Estado do Paraná no período de 2017 a 2019, e é coordenadora do NUDEM, do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, desde novembro de 2019. Agradecemos a presença do Defensor Público do Estado do Paraná, Júlio Salem Filho. Ele foi membro da Defensoria Pública do Estado do Piauí, foi membro do Núcleo de Política Criminal e Execução Penal e atual coordenador do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Paraná. Ele é pós-graduado em Direito Penal e Criminologia pela PUC. Agradecemos também a presença da assistente social da UFPR, Silvia Maria Lima. Ela é doutoranda em Educação na UFPR, pesquisadora de políticas afirmativas na educação superior, atua na Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, na área de apoio e acolhimento de denúncias. Então, eu passo a palavra neste momento para a professora Daiana Bruneto. Olá a todas, todos e todos. É um prazer estar aqui dialogando sobre a diferença entre os tipos de violências, os crimes, enfim, que afligem a população de mulheres, LGBTI, negras e negros, né? Sempre com recorte interseccional. Bom, eu quero começar marcando historicamente a criação da CIPAD, né, que é a Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, que aconteceu em 2017, aqui na Universidade Federal do Paraná, na gestão do professor Ricardo Marcelo e da professora Graciela. Isso representa um marcador histórico, por quê? Porque a universidade tem 107 anos, e as violências acontecem ao longo dessa história, e não só na UFPR, né, em todas as instituições de ensino superior, que não são ilhas, as violências de gênero e raça acontecem, né. Na CIPAD, nessa superintendência, a gente tem várias áreas de atendimento às populações vulneráveis, né. Eu estou coordenadora da área de gênero e diversidade sexual, e trabalha com as violências de gênero contra mulheres e LGBTI, mas como a gente pensa sempre de uma perspectiva interseccional, nessa live, eu precisei abordar também as questões de raça, né? Então, por isso que a gente vai fazer essa conversa com esses dois marcadores, né? Bom, o nosso trabalho na CIPAD, falar um pouquinho para vocês, a gente trabalha com o acolhimento de denúncias de violências de gênero, a gente oferta um apoio psicológico para fortalecer as vítimas, inclusive para conseguir prestar essa denúncia, né, que é muito importante, a denúncia é muito importante para a gente produzir a demanda. Se você não tem o registro, fica difícil de você implementar políticas públicas específicas, né. O encaminhamento, a gente trabalha com encaminhamento, então, dentro da Universidade Federal, a CIPAD trabalha muito próximo com a diretoria disciplinar, que é quem vai averiguar esses casos de violência e produzir investigação, vai elencar uma comissão que vai analisar o caso, vai embasar para poder chegar a um termo esse processo, né? Isso leva um tempo, obviamente, porque tem toda uma burocracia,
que é própria das instituições modernas, né? E a gente trabalha também na prevenção, pela formação. Então, agora a gente está preparando um curso de gênero e diversidade sexual para profissionais da UFPR, né? E na produção de material de apoio pedagógico. Também a gente está preparando um material para lançar em breve aí, né? Bom, a ação interna da UFPR, a partir do momento que ela toma um posicionamento de não jogar as violências de gênero para baixo do tapete mais, historicamente, ela precisa ser articulada com ações externas. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em violências que são crimes, como estupro, por exemplo, a UFPR não é polícia, né? Então, a gente precisa dessa articulação externa para o encaminhamento de crimes, né? Então, a gente propôs essa live para pensar a diferença, porque muitas das vítimas, às vezes, nem se dão conta do tipo de violência que sofreram, né? E não sabem diferenciar assédio sexual, importunação sexual, estupro, lesbofobia, bifobia, homofobia, transfobia, né? E o próprio racismo e injúria racial. Então, fico muito feliz e agradeço muito a presença de todas aqui, todas as pessoas, para a gente poder fazer essa discussão e contribuir com a discussão, não só com a comunidade UFPR, mas também com a sociedade como um todo. Muito obrigada. Obrigada, professora Dayana, e eu passo a palavra, então, para a Lívia Broadbeck, né, para falar um pouco das ações que a promotoria está realizando nessa área também. Olá, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer muito a Dayana por ter me convidado para participar dessa live, que é um tema super importante. Recentemente, dentro da Defensoria, a gente também criou um comitê específico para tratar de denúncias sobre assédio moral, assédio sexual e discriminação de gênero. Acho que é importantíssimo as instituições darem a devida importância para esse tema e, de fato, assumirem publicamente o compromisso de repudiarem esse tipo de ocorrência, né? Nós sabemos que, principalmente falando também, né, do racismo e LGBTfobia, mas o Júlio pode falar melhor do que eu, mas tratando de discriminação de gênero, nós sabemos que é algo efetivamente estrutural dentro da sociedade, né? Então, acontece em todas as instituições, mas principalmente instituições que têm o compromisso democrático, como, por exemplo, uma universidade, que deve ser plural, e a Defensoria Pública, que tem como sua função garantir e promover os direitos humanos. É inaceitável que esse tipo de coisa ocorra e não haja o devido acompanhamento. Então, eu creio que o trabalho da CIPAD é extremamente importante e nós estamos agora na Defensoria para ter algo semelhante. Eu não sei se vocês já querem que eu fale, de fato, já começar a falar sobre a diferença entre os crimes, que vocês pediram para eu falar especificamente, ou para eu falar um pouquinho do trabalho do Nudeu, acabei me perdendo um pouquinho. Acho que pode falar as duas coisas, né, Lívia? Acho que essa parte da diferenciação, ela é bem importante, né, para as pessoas. Às vezes as pessoas nem se dão conta que passaram por um processo violento, sabe? Então, isso e os encaminhamentos que a Defensoria pode contribuir internamente à universidade. Ah, legal. Então, eu vou falar um pouquinho do trabalho do NUDEM rapidamente. O NUDEM, que é esse núcleo que eu coordeno, é o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher. Então, a gente atua quando ocorrer qualquer tipo de lesão aos direitos da mulher. Mas a nossa atuação ela não é uma atuação individual, ela é uma atuação coletiva e estratégica. Então, por exemplo, a gente ajuiza ações civis públicas, busca resolver conflitos coletivos por meio de ofícios, reuniões, termos de ajustamento de condutas. Então, a gente busca, no sentido macro, ou seja, em geral, por direito das mulheres paranaenses, tentar coibir e, se for o caso, judicializar qualquer ação que possa lesar o direito das mulheres. A atuação individual específica de cada uma das mulheres é feita pelos defensores da ponta, né, os defensores que atuam nas devidas áreas. Então, se você tiver algum problema criminal, aqui em Curitiba a gente tem uma defensoria a melhor estruturada do estado, né, infelizmente não temos no estado todo uma defensoria efetivamente estruturada. Mas se você tiver algum problema criminal, você pode buscar a defensoria pública que atua na área criminal, se for um problema civil, a defensoria pública, o setor civil e assim por diante. De todo modo, se uma mulher sofreu algum tipo de violação, é importante que ela busque no DEM, que a gente pode fazer a primeira orientação, explicar para ela, né, o que de fato ocorreu com ela, se de fato configura uma violência, se é uma violência que é passível apenas de indenização por danos morais,
ou se é uma violência que de fato configura crime, e aí a gente pode fazer o encaminhamento. Então, acho que é importante, caso qualquer pessoa aqui dentro da universidade, né, enfim, que está nos assistindo, seja uma mulher e tenha sofrido alguma violência, pode entrar em contato direto com o NUDEM. O nosso telefone institucional, o e-mail, estão todos dentro do site da Defensoria, e nós temos também um perfil no Instagram, que é o nudem.pr de Paraná. Bem, para falar sobre esses delitos sexuais, eu vou fazer uma pequena introdução, que eu acho que é um pouco importante para a gente compreender. Antes dos crimes sexuais, eles eram tratados pelo Código Penal, era chamado crimes contra os costumes, então era algo que o movimento de mulheres repudiava muito, né? Que era como se estivesse tutelando a moralidade e não, de fato, a liberdade e a dignidade sexual das pessoas. Recentemente, com uma alteração em 2009, passou a se chamar crimes contra a dignidade sexual, que entendemos que é mais adequado. Eu vou falar aqui como se todos os delitos estivessem vitimando mulheres, apesar de que o Código Penal não faz essa diferenciação. Quer dizer, todos os crimes que eu vou tratar aqui, eles podem ter como vítima homens ou mulheres indistintamente. Porém, a realidade que a gente tem dentro do Brasil é que 89% das pessoas que sofrem violência sexual são mulheres meninas, e dentre as pessoas do sexo masculino que sofrem violência sexual, a grande maioria, né, massivamente, são meninos ou pré-adolescentes. É muito raro que um homem adulto sofra violência sexual no Brasil. Então, eu vou tratar desses crimes como se fossem vítimas mulheres, até porque eu estou no NUDEM, né? Mas o tipo penal, né, os crimes não tratam isso. Os crimes podem vitimar também homens. Se um homem for vítima de alguma violência sexual, vão ser pelos mesmos crimes, certo? Então, eu vou falar aqui especificamente de 3 crimes, que são o estupro, a importunação sexual e o assédio sexual, e depois eu vou falar rapidamente sobre crimes cibernéticos, que eu acho que é algo que a gente precisa tratar também, que são muito comuns, infelizmente, nos dias de hoje. E é importante também eu deixar bem claro que os crimes, para que eles sejam configurados, a conduta do agressor tem que se encaixar direitinho dentro do tipo penal, né, da conduta que está descrita no tipo penal. Isso que a gente chama de tipicidade cerrada, e é algo que é um princípio do direito penal, e é importante em termos de segurança jurídica, né, já que o Estado vai, de fato, coibir a liberdade, restringir a liberdade das pessoas, as pessoas precisam saber efetivamente quais são as condutas que são criminalizadas, de maneira bem correta. Então, se alguma mulher for vítima de algum crime, é importante que a conduta seja descrita certinho dentro daquele delito, para que o agressor possa ser responsabilizado. Bem, o estupro, que é o crime mais grave de todos, ele é configurado da seguinte forma: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, ou praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Antes existiam dois crimes diferentes, que era o estupro e o atentado violento ao pudor. Com a alteração em 2009, foi colocado tudo num crime só. Então, se a prática violenta for de conjunção carnal ou de qualquer outro ato libidinoso, não importa, isso será configurado o crime de estupro. Então, qualquer ato que tenha conotação sexual e que seja praticado mediante a violência ou a grave ameaça, vai configurar o estupro. Então, até atos que sejam mais leves, digamos, né? Então, um beijo forçado, em tese, pode configurar o crime de estupro. Qualquer ato que tenha essa conotação sexual, que cause um sofrimento para a vítima e que seja praticado mediante essa violência ou grave ameaça. E existe também uma qualificadora do delito de estupro, que é um tipo penal à parte, né? Que é o estupro de vulnerável, que vai ocorrer quando a vítima for menor de 14 anos, ou então quando ela tiver impossibilidade de oferecer resistência, seja ela por ter alguma questão fisiológica, né? Alguma questão neurológica, então a pessoa tem alguma dificuldade de oferecer a resistência, ou então pode ser uma dificuldade temporária, como, por exemplo, se a pessoa estiver dopada, ou então embriagada, seja essa embriaguez voluntária, ou feito de maneira intencional pelo agressor, né, que é o Boa Noite Cinderela, ou algum tipo de droga que faça a mulher ou a vítima, enfim, acabar apagando e não conseguindo oferecer a resistência. Então, esse é o crime de estupro. Já a importunação sexual, que é trazida pelo 215A, ele é definido pela seguinte frase: praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Esse crime ele foi incluído no Código Penal depois de um episódio que eu acho que muita gente vai se lembrar,
de uma menina que estava num ônibus e ela foi vítima de uma agressão que ocorreu da seguinte forma: um homem ejaculou em seu rosto. E essa conduta, como não se encaixava efetivamente no delito de estupro, já que não tinha um constrangimento ou uma violência para a prática do ato libidinoso, já que ela estava sentada no ônibus, né? Não conhecia o agressor, não tinha tido contato prévio com ele e ocorreu o fato. Então, depois desse ocorrido, foi criado esse tipo penal de importunação sexual. Então, a importunação vai se diferenciar do estupro, porque no estupro o ato é praticado mediante violência ou grave ameaça. Na importunação sexual não existe isso, né? O agressor pratica o ato sem a anuência da vítima, um ato libidinoso que tem o objetivo de satisfazer a sua lascívia, mas não há essa violência ou grave ameaça. Antes, esse crime, ele era tratado, esse tipo penal, né, essa conduta, ela era colocada como uma contravenção penal, mas no sentido de tutelar o que a gente chama de... Ai, me fugiu a palavra. O pudor público, né, como se fosse um crime contra a moralidade. Depois desse episódio que eu relatei para vocês, que saiu na imprensa, né, e foi alçada a categoria de crime, ele entrou dentro dos crimes contra a dignidade sexual, então, de fato, se entende que isso é uma violência contra a pessoa que sofre esse crime, né, uma violência muito séria, e então é colocado como crime. Bem, o delito de assédio sexual, que está no 216A do Código Penal, ele se configura pelo constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, no assédio sexual, esse constrangimento, que pode ser por meio de um olhar, pode ser por meio de palavras inadequadas, um tratamento inadequado, um comentário inadequado, mas ele tem que ter esse intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual e se prevalecer da condição hierárquica, né? Então, é possível que ocorra, por exemplo, entre colegas de um departamento, em que um tem uma ascendência, então é um coordenador ou um chefe de departamento, e pode ocorrer também entre professor e aluno. Isso foi levado ao STJ, e o STJ entendeu que o assédio sexual pode sim ser configurado entre professor e aluno. Então, se alguma aluna sofre esse crime de assédio sexual, pode denunciar como crime, não vai ser somente irregularidade administrativa. Então, é importante que, para configurar isso, se tem essa ascendência hierárquica, mas, como eu disse, pode ser entre professor e aluno. Por fim, eu vou tratar de 2 crimes, que são crimes cibernéticos. Hoje em dia é muito comum de ocorrer, isso pode acontecer também, eu imagino, dentro do contexto universitário. Às vezes você tem um casal, né, entre professores, ou professor e aluno, enfim, o que quer que seja, e pode ocorrer esses crimes cibernéticos, que são quando você produz, fotografa, filma ou registra algum ato sexual de caráter íntimo e privado sem autorização do participante, que aí seria o 216B, ou 218C, que é quando você disponibiliza, compartilha, né, seja por meio de WhatsApp, redes sociais, ou qualquer outra forma, algum ato que tenha o registro audiovisual que contenha cena ou apologia de nudez ou sexo, sem o consentimento da vítima. Infelizmente, a gente sabe que é muito comum, às vezes, ex-namorados, por vingança, né, o que a gente chama de pornografia vingança, compartilhar com colegas de trabalho da mulher vídeos em que ela estava em cenas sexuais. Então, infelizmente, é um crime que tem ocorrido com bastante frequência, mas depois também de um outro episódio, porque aqui no Brasil os crimes são sempre tipificados depois de episódios que geram comoção pública. Depois do episódio da Carolina Dickmann, a lei até chama Lei Carolina Dickmann, foi colocado como um crime no Código Penal esse compartilhamento de imagens com cunho sexual sem o consentimento da vítima, e que trazem, a gente sabe que uma das grandes causas de suicídio entre mulheres também é esse tipo de pornografia vingança, né, causa um intenso sofrimento às mulheres, e é mais uma violência de gênero a que, infelizmente, as mulheres estão sujeitas. Bem, esses eram os crimes que eu queria tratar com vocês. Então, ocorrendo um desse tipo de crime dentro do contexto da universidade, além da atuação, né, da CIPAD e das questões administrativas e disciplinares que podem gerar no contexto universitário, são condutas que se configuram crimes. Então, elas podem ser denunciadas, né? Podem e devem ser denunciadas caso a vítima queira.
porque isso também é algo que a gente precisa compreender. Por vezes, a vítima não tem o interesse de fazer a denúncia. O processo criminal, a gente sabe que é um processo doloroso, por vezes o sistema de justiça não sabe muito bem lidar com a vítima, acaba revitimizando a mulher, trazendo sofrimento. Então, é possível que a mulher opte, dentro da sua autonomia e da vontade, por não fazer a denúncia. Mas, de todo modo, é sempre importante repassar a informação para que ela saiba que isso é possível, né? Então, ela pode fazer a denúncia indo numa delegacia. Aqui em Curitiba, existe a Delegacia de Crimes Cibernéticos, existe também os crimes sexuais, são a Delegacia da Mulher, que fica dentro da Casa da Mulher Brasileira. E também é importante repassar a informação que, no caso de crime sexual, né, principalmente do estupro, é importante que ela busque uma unidade de saúde nas primeiras 72 horas para fazer a profilaxia de infecções sexualmente transmissíveis e também da gravidez, né? E também vou fazer um apontamento aqui, que no caso da violência sexual, caso resulte gravidez, é permitido por lei o aborto legal. Então, é possível que a mulher também busque os serviços. Aqui em Curitiba, o Hospital das Clínicas faz esse procedimento. E o ONUDEM pode orientar nesses casos também, caso as mulheres nos procurem. Então, a mulher procura a delegacia, faz a denúncia, né? No caso de estupro também, a colheita da prova pode ser feita na unidade de saúde para posterior confronto de DNA, por exemplo, que é uma prova possível nesse tipo de crime, de delito sexual. E, então, o procedimento vai ser todo feito pela delegacia, né? Esses crimes todos são crimes de ação penal pública incondicionada, então é o Ministério Público que irá conduzir essas ações, e a vítima vai ser chamada no inquérito policial e depois no processo judicial para oferecer o depoimento, explicar o que aconteceu, e por vezes para reconhecer o agressor, a depender da situação. Bem, esse é o procedimento, né, desse tipo de crime. Acho que era isso que eu queria contribuir, Daiana. Não sei se existem dúvidas, depois se aparecerem dúvidas de vocês ou de quem estiver nos assistindo, eu fico à disposição. Obrigada, Lívia. E agora eu passo a pergunta para o defensor público Júlio Salem, para ele falar das ações, né, do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, e também como que é interpretado esses diferentes, né, tipos de violências de gênero e as questões raciais, como é que estão sendo lidadas dentro desse núcleo. Obrigado a todos, boa tarde a todos e todas. É um prazer poder falar com vocês aqui nessa tarde e agradecer imensamente o convite. É uma satisfação poder contribuir com esse debate e elucidar algumas questões que sejam interessantes e que ainda possam gerar algumas dúvidas. Então, enfim, pretendo contribuir possa compreender um pouco melhor esse panorama. Primeiramente, eu queria apresentar o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria, que é um dos cinco núcleos hoje em atividade na instituição, né, implementados na instituição, e é um núcleo em que, como o próprio nome já antecipa, que reúne as principais questões envolvendo direitos humanos dentro da instituição. Esses núcleos da Defensoria Pública são núcleos que, primordialmente, atuam de forma coletiva, né? São demandas de ordem bastante abrangentes, que têm uma grande repercussão e que, de certa maneira, precisa de uma atuação mais estratégica, né? E de forma, talvez, mais direcionada e concentrada. Então, para isso, a criação de alguns núcleos temáticos. O núcleo que a Lívia coordena é o núcleo voltado para a defesa dos direitos das mulheres. Então, evidentemente, que trata de questões envolvendo direitos humanos, mas com um recorte específico. Já o NUCID, que é o núcleo sob minha coordenação por hora, é um núcleo que envolve direitos humanos, mas de uma forma muito mais abrangente, sem um recorte específico. Mas dentre as nossas atribuições está justamente a questão da defesa de direitos que envolvem aí a violência de gênero, violências por motivos de preconceito, enfim, das minorias, né? Então, dentro de toda essa temática muito abrangente dos direitos humanos, nós temos a questão LGBTI. E, evidentemente, isso perpassa pela violência que todo esse grupo sofre, né? E é uma violência que se vem
A gente vê, inclusive, pelos números, pelas estatísticas que tratam da expectativa de vida desse grupo, que trata da forma, da violência que sofre, inclusive de forma velada, desde tenridade, né, pelo bullying, enfim, e gerando, inclusive, chegando na fase mais críticas, que são as práticas contra a vida dessa população. Então, existe aí toda uma ordem que vai, acredito eu, desde da formação do cidadão, uma formação cultural e de educação, e que chega num certo patamar que é preciso uma intervenção muito mais drástica do Estado, que é a repressão penal, né? Quando todas as outras instâncias não tiveram não deram uma solução adequada para o caso, de forma preventiva, nós chegamos aí na necessária repressão penal, porque é a última instância e que precisa ser acionada nesses momentos mais críticos. Se hoje nós temos um déficit na estatística, isso se dá muito pela insuficiência e ineficiência do Estado na sua organização para lidar com essa demanda específica. Mas acredito eu que, diante de todo esse movimento, e aí os movimentos sociais relacionados ao tema contribuem bastante para isso, a universidade contribui bastante para isso, para levantar, jogar luz sobre esse problema, e para que as autoridades e gestores públicos possam perceber o volume, vamos dizer assim, dessa demanda que está reprimida, né, da transparência a isso, da visibilidade, para que se possa entrar nas pautas, né, nas agendas de políticas públicas. Então, dentro desse contexto, eu queria, primeiramente, falar o seguinte: o nosso marco normativo, e aqui eu já estou entrando na área jurídica da questão, o nosso marco normativo, base, é a Constituição da República de 88. Por que ele é a base? Porque é a norma que funda o Estado brasileiro. E desde o seu preâmbulo da Constituição da República, nós já temos todas as premissas necessárias para entender essa situação. Lá no preâmbulo, a Constituição já diz o seguinte: que os representantes do povo brasileiro, reunido nessa Assembleia Constituinte, estavam ali para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, e aqui eu falo desenvolvimento não só da nação, como desenvolvimento econômico, mas um desenvolvimento pessoal, né, um desenvolvimento das potencialidades do cidadão, a igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade que seja fraterna, pluralista e sem preconceitos. Então, veja, desde o seu preâmbulo, a Constituição já traz esses valores. Sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, também trazidos pela Constituição, é justamente o pluralismo político. Leia-se, pluralismo aqui, um pluralismo de ser, de pensar, de se manifestar, de agir politicamente. Então, quando nós partimos da premissa de que o Estado brasileiro, a nação brasileira, é formada por vários tipos de pessoas, várias cores, várias raças, várias ideologias, várias formas de pensar, de ser, enfim, nós temos que compreender que todas elas merecem um respeito pela dignidade que têm, né, como já é previsto na Constituição. Dentre os objetivos da República, também trazidos pela Constituição, nós temos a promoção do bem-estar, do bem de todos, sem preconceito, sejam eles de qualquer forma, de origem, de raça, sexo, cor, idade, ou qualquer outra forma de discriminação. E aí, eu quero trazer para esse contexto o que é previsto como direito fundamental lá no artigo 5º. Lá diz o seguinte, que a lei punirá qualquer discriminação
atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. E diz mais: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, veja, a Constituição, ela foi clara em dizer que a lei deve punir qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais e tratou de uma forma específica que a prática do racismo constitui um crime inafiançável, imprescritível, enfim. Veja bem, a Constituição, ela trouxe um recorte racial, né, o crime de racismo. Mas ela não foi clara o suficiente para tratar dos crimes, dos outros crimes de ódio envolvidos que envolve o preconceito, né? Inclusive o preconceito de gênero, preconceito relacionado às questões LGBTI. E aí nós temos aí a transhomofobia, enfim, ou homotransfobia, né? Então, dentro desse contexto, houve uma ação proposta no Supremo Tribunal Federal, que é uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. O que significa isso para quem está nos ouvindo? Quando o Estado brasileiro deixa de agir, de implementar uma lei que seja necessária para uma política pública prevista na Constituição, quando o Estado brasileiro se mostra omisso numa determinada atividade que a Constituição manda que faça, existe a possibilidade de você entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para dizer, olha, o Estado está omisso. E você, Supremo, tem que fazer alguma coisa, tem que declarar essa omissão e, eventualmente, dependendo de quem, das correntes que tratam desses assuntos, correntes doutrinárias, vai dizer, então você deve implementar uma medida para isso. E essa ação foi proposta. É uma ação declaratória de omissão, a número 26, em que buscava-se integrar ao conceito de racismo, pelo menos até que venha uma lei específica para homotransfobia, mas implementar dentro do conceito de racismo, do crime de racismo, os crimes de ódio contra essa população, né? Então, nessa ação específica, o Supremo Tribunal Federal, ele deu uma decisão dizendo o seguinte, que os atos de homofobia e transfobia, eles devem ser enquadrados como um tipo penal definido na lei do racismo, que é a Lei 7.716, de 89, até que o parlamento edite uma lei sobre a matéria. Na prática, o que o Supremo fez foi o seguinte, até que venha uma lei, até que o Estado brasileiro resolva criar uma lei semelhante à lei do racismo, todo ato de homofobia, transfobia, deve estar encaixada no conceito de racismo previsto nessa lei, né? Então, ações eventuais que envolvem a ação odiosa, a orientação sexual ou a identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, e aqui veja, o Supremo deu um entendimento de racismo numa compreensão na sua dimensão social, não racismo estrito, como uma conotação apenas de envolvendo raça, né? Raça negra e outras raças, mas o racismo na sua dimensão social, ou seja, que busca trazer para esse contexto todo o histórico de dominação de uma classe por uma outra, ou dominação de um grupo em relação a outro, porque essa questão do racismo envolve uma dominação, é uma questão de domínio, isso é uma questão histórica, né, em que há uma tendência de um grupo se impor em relação a outro, é uma questão cultural, de construção. Então, como nós temos essa cultura de domínio de um grupo em relação ao outro, um domínio cultural, um domínio histórico, né? E aí, o que a doutora Lívia falou há pouco sobre as mulheres, também é uma questão, uma construção social em que há uma diferenciação de gênero culturalmente falando, como se houvesse uma divisão, seja de tarefas, seja de o que cabe a um e o que não cabe a outro, enfim, isso é tudo uma questão de cultura, né? E, evidentemente, isso é um reflexo
de uma forma de pensar de um povo e que deve ser construído ao longo do tempo, historicamente. E quando essa forma de pensar gera estigma, gera preconceito, gera, inclusive, violência, nós temos que dar um basta nisso e o Estado brasileiro deve intervir. E aí nós temos, na questão da homofobia e transfobia, como eu falava lá no começo, nós temos aí uma cultura de que pessoas que se expressam e que são dessa maneira, que têm essa condição, evidentemente, elas não merecem respeito por algum motivo que algumas pessoas entendem aceitáveis, né? Enfim. E por conta disso acabam sendo subjugadas e aí acabam sendo violentadas. E para isso, o Estado brasileiro, por meio do Supremo Tribunal Federal, entendeu, olha, nós temos que dar um basta nisso, o Estado está omisso em relação a essa proteção pela ordem penal, e nós temos que enquadrar esse tipo de comportamento dentro do racismo de uma forma social, no sentido social do termo, né? Nessa questão de domínio, enfim. E assim o Supremo fez. Evidentemente, o Supremo deixou a salvo as manifestações que existem religiosas, as crenças religiosas, ou seja, é possível que as religiões, dentro de suas seitas, de seus templos e de suas manifestações de sua fé, manifestação de fé, estão livres para pregar, né, como acham que devem ser, de acordo com a crença. Mas, veja bem, embora o Supremo tenha feito essa ressalva, que eles estão livres para isso, desde que isso não implique numa incitação ao ódio contra esse grupo. Isso ficou muito bem claro nessa decisão do Supremo. Então, vamos lá. Para ser muito mais objetivo, e já finalizando aqui a minha fala. O crime de homofobia e transfobia, hoje no Brasil, com base nessa decisão do Supremo, tem proteção penal. Ou seja, o direito penal alcança esse tipo de conduta. E alcança por meio da Lei 7.716 de 89. Os comportamentos que estão lá previstos como crime de racismo abarcam o crime de homofobia e transfobia. Tudo bem? São crimes, e aí, por questão analógica, são crimes também tidos por inafiançáveis e, evidentemente, imprescritíveis. E aqui, veja, eu estou fazendo essa elucidação com base na decisão do Supremo. Claro que na decisão houve um debate sobre a possibilidade ou não do Supremo decidir e por uma decisão judicial, encaixar dentro de um tipo penal, dar uma interpretação mais ampla. E aqui eu não vou manifestar nenhuma posição doutrinária ou pessoal sobre isso. Eu venho de estudos do direito penal, que envolve, inclusive, que prega, como a doutora Olivia já falou, a taxatividade das normas penais, ou seja, deve ser muito bem preciso, e essa questão de você dar uma maior amplitude a normas penais tem que ser visto com ressalva, mas, enfim, não vou no contexto. O que importa é que hoje há, sim, proteção com base nessa decisão do Supremo a esse tipo de crime, né, homofobia e transfobia. O que é importante saber sobre racismo, e aqui incluindo esses tipos penais que eu já falei de transfobia e homofobia, e injúria racial. Qual a diferença disso aí? Qual é o principal ponto de destaque? É que na injúria racial, eu vou começar daqui, o que se tem em foco é a honra de uma pessoa. É você tentar atacar a honra de uma pessoa. Isso acontece muito por meio de palavras, né, de xingamentos. Você utiliza a cor da pele, por exemplo, ou a raça da pessoa, para tentar atacar a sua honra, né? Você utiliza expressões injuriosas, né, utilizando a cor da pele como fundamento, ou, enfim, outra forma de preconceito, mas para atacar a honra individual daquele indivíduo, daquela pessoa. Já no crime de racismo, e aqui também homofobia e transfobia, o que se pretende não é atacar a honra de uma pessoa, mas é segregar essa pessoa e atacar toda uma coletividade que envolve aquela raça ou aquele grupo social.
Então, a intenção aqui é você realmente discriminar, segregar. Aí sim, nós temos o crime de racismo, o crime de transfobia, o crime de homofobia. Então, essa talvez seja a principal diferença. E aqui, claro, para quem quiser aproveitar a Lei 7.716, fazer uma leitura, lá está todos os tipos penais que tratam justamente isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa que não consegue um emprego numa empresa privada, porque a empresa diz, olha, nós não aceitamos aqui, enfim, a gente aceita pessoas da pele clara, a gente não aceita pessoas negras, enfim, isso é racismo. Da mesma forma, se uma empresa não aceitar no emprego uma pessoa porque ela é transgênero, a pessoa que, enfim, pertence, tem uma condição de ser que é diferente do diretor da empresa, enfim, que é do presidente da empresa, essa pessoa deve responder criminalmente por isso, porque está lá previsto na Lei 7.716 e abrangida agora pela decisão do Supremo nessa ADO 26. Então, se uma pessoa, enfim, uma pessoa transgênero, sei lá, enfim, for discriminada por isso, por não conseguir emprego por isso, ou qualquer forma de discriminação prevista lá na legislação, ela vai estar, evidentemente, sendo vítima de um crime previsto na lei, conforme a decisão do Supremo. E aí vem a Defensoria Pública. Nós, do NUCID, estamos abertos para receber qualquer tipo de acontecimento desse jaez, inclusive para dar um tratamento não só penal, que talvez o tratamento penal, isso está a cargo do Ministério Público e da Polícia Civil, que vai fazer a investigação e vai oferecer a denúncia, mas a Defensoria Pública pode sim ser a porta de entrada para que a gente faça os encaminhamentos para essas outras instituições, além de pensar em iniciativas como ações de indenização por dano moral que essas pessoas venham a pretender, né? Uma reparação, enfim. E, evidentemente, o núcleo pretende justamente dar visibilidade a essas pessoas e reunir o maior conjunto de dados para que a gente possa pensar em políticas mais estratégicas de forma coletiva. Então, se alguém tiver alguma dúvida, estou aberto para o debate e coloco à disposição tanto a Defensoria Pública como o próprio NUCID para isso. Eu agradeço o convite e, enfim, estou aberto. Obrigada. E agora, no próximo bloco, nós temos algumas perguntas ali nos comentários do Facebook, mas antes a gente vai conversar com a assistente social Silvia Maria Lima, que trabalha na unidade de acolhimento e denúncias da Superintendência de Ações Afirmativas, e ela vai falar um pouco das ações dessa unidade, né, para a comunidade universitária. Por favor, Silvia. Pode ligar o microfone, por favor. Boa tarde, então, a todos e todas e todos, né? Falar sobre questões raciais, racismo, injúria racial, né? Em pleno 2020, pensar ainda essas questões, transfobia, né? Questão de gênero, violência, em 2020, nos traz até, de certa medida, né, algo assim, de dizer assim, poxa, mas ainda precisamos, né? Ainda temos que tratar, né? Infelizmente, ainda temos que tratar. Então, esses temas que deveriam ser, na verdade, frutos de estudos de algo histórico acontecido no passado, ainda é algo que precisa ser tratado, estudado, enfrentado no dia a dia, de maneira bem contundente, por todos nós que trabalhamos, labutamos frente a essas temáticas. Às vezes, pensar em como trabalhar essas questões é bem doloroso, né? E a gente precisa ter estratégias para trabalhar.
nós estamos dentro de um setor na universidade que vai fazer esse apoio, esse acolhimento de denúncia de estudantes que muitas vezes nos procuram e que às vezes nem procuram, né, porque nós sabemos que há uma demanda grande dessas situações e que nem tem nos chegado por conta de 2 fatores principais, né? Podemos considerar que o fator do desacreditar em um processo em que vá punir o agressor seja um desses fatores que fazem com que esse estudante não procure muitas vezes esse setor. Outro fator importante é que a questão racial, a questão de gênero, elas são questões tão cruéis que fazem com que as vítimas se sintam culpadas, né? Então, é um mecanismo que foi engendrado de uma tal forma que a vítima, às vezes, não procura o seu direito por sentir culpa. E, no caso da questão racial, isso está muito bem alicerçado, né, em teorias, em processos ideológicos, né? Hofbauer vai dizer que o racismo ele é um fenômeno ideológico por natureza, assim, né? Então, toda a questão trazida, né, na teoria do embranquecimento, na teoria da democracia racial, que fazem parte da estrutura histórica da nossa sociedade, elas trazem em si essa perversidade, né, do sentir-se inferior e de se sentir até culpado por conta disso, né? E aí você não procura setores ou não procura pessoas que possam te ajudar a lidar com essas situações de forma que quem agrediu possa ser punido, né? Em geral, diferenciar injúria racial e racismo não é algo assim simples, e ele está para um entendimento comum, ele está muito ligado dentro da conotação jurídica, como o Júlio trouxe, né? A grosso modo, nós podemos dizer que, em geral, o crime de injúria ele está associado ao uso de palavras depreciativas, né, que aí vão estar referente à raça, cor, a intenção de ofender a honra da vítima mesmo, né? E já o crime de racismo né, que é previsto na lei 7.716, aí que o Júlio trouxe para nós, e vai trazer muito mais uma conduta discriminatória, né, que vai dirigir-se a um determinado grupo, a um coletivo, né, em geral, vai se referir a crimes mais amplos. Mas a gente sabe que também é mais complexo que isso, né, traz algumas outras questões amplas, que aí o Júlio já trouxe, né, que vem também abarcar a outras populações, né, para além dessa conotação de raça. E hoje nós estamos aqui, então, para tratar como é que a gente realiza esse combate a essas violências, digamos assim, na universidade, né? Então, ali dentro do apoio e acolhimento de denúncias com cunho racial, de gênero e das demais formas de opressão, nós procuramos desenvolver um atendimento que ele oriente como proceder internamente e externamente, né? E principalmente judicialmente, né? Porque eu acho que a gente precisa, já passou da hora
dessas questões estarem dentro de uma perspectiva que leve a que seja possível, né, uma punição. Essa implantação de um setor institucional com essa especificidade de atendimento, as demandas de agressões, dentro do âmbito, né, da UFPR, traz uma perspectiva de avanço no combate a essas violências. E isso só é possível, só vai ser possível através de desenvolvimento de parcerias internas e principalmente parcerias externas, né, com pessoas que podemos contar nessa luta, parcerias que vão desde os movimentos sociais até as instituições judiciais, né? E temos percebido, durante esse pouco tempo de vida, né, da CIPAD ali, desse setor responsável por isso dentro da UFPR, temos percebido que somente com a união, né, de setores dos movimentos sociais, de setores que trabalham dentro da justiça com essas temáticas, é que nós vamos ter algum êxito nessa batalha, que é uma batalha longa, árdua, porque é uma batalha que vai trabalhar com uma questão estrutural, né, estruturante, com uma questão cultural, como bem trouxe o Júlio. As situações de preconceito, elas são as mais variadas dentro do âmbito acadêmico, e então elas vão desde a injúria racial de estudantes que, né, agridem outros estudantes negros pela forma do uso do cabelo, até posicionamentos que vão aí de forma mais gerais, contrários a políticas que atendam a esse segmento populacional, né? Então, nós temos que lidar a todo tempo com concepções que tentam descaracterizar a luta, né? Não é à toa que as pessoas utilizam demais a questão do vitimismo, né, que vem com esse tipo de slogan que as pessoas trazem, né, senão uma tentativa de deslegitimar essa luta identitária desses diferentes grupos que estão há séculos sofrendo violências e que em algum tempo já vem, e agora com mais força, alçando voos, tentar solidificar uma política em que os deixe em um patamar de uma igualdade efetiva, realmente. Então, é isso que nós trouxemos para esse primeiro bloco. Esperamos que no segundo bloco, possamos responder algumas dúvidas e perguntas que puderem aí aparecer nessa nossa live. Obrigada. Obrigada, Silvia, obrigada a todas e todos, né, ao Claudinei também, a Marilyn, que está fazendo a interpretação, e eu queria passar a palavra para a Dayana também, para a Dayana, acho que, Dayana, você pode colocar as questões para a Lívia, para o Júlio, para a Silvia também, pode ser? Pode Porque ser. tem essa que a Selma colocou para a gente, e depois tem mais uma outra, que daí eu vou passando aqui na tela. Tá, que eu não tenho acesso aqui. Então, a Selma Lamas pergunta, gostaria de saber o que é considerado prova no caso da violência cometida por professor contra alunos dentro da universidade, levando-se em consideração uma cultura marcada, não só pelo machismo, mas também pelo corporativismo. Acho que a gente sugiro a gente fazer bloquinhos de perguntas, né, porque a gente já está adiantado da nossa hora. Uma outra pergunta no interior do Paraná existe um grupo de empresários que divulgam os nomes de candidatos a emprego que são LGBTI para evitar a contratação dessas pessoas.
Isso pode ser enquadrado na lei que criminaliza a LGBTfobia? Então, são essas duas questões. Tem uma aqui que parabeniza a live, né? Tem o Douglas, e tem outras também que depois vocês podem conferir. Mas eu acho que passa para a mesa ir respondendo, né, Dayana? Isso. Acho que ficou até bem explícita a nossa discussão. Apareceu uma para a Lívia, uma para o Júlio. Vamos aguardar ver se aparece alguma para a Silvia e para mim ali, né? Acho que vocês podem ir respondendo. Então, né? Certo, vou falar. Lívia responde essa, daí a próxima do Facebook é para o Júlio, é isso? Certo. Eu acho que essa do interior do Paraná, eu acho que é para o Júlio, tá? Seria para o Júlio, né? Uhum. Quer que eu responda primeiro ou o Júlio responde essa primeiro? Acho que essa que já está. Pode responder, Lívia. Certo. Então, o que foi que eu gostaria de saber, deixa eu só reler, o que é considerado prova no caso de violência cometida por professor contra alunos dentro da universidade, levando-se em consideração uma cultura marcada não só pelo machismo, mas também pelo corporativismo. Então, na verdade, todo tipo de violência contra a mulher, principalmente a violência sexual, existe essa dificuldade probatória, porque normalmente os agressores não fazem de uma maneira explícita, com muitas testemunhas. Então, é muito comum que nos casos de violência sexual, também é um problema, por exemplo, da violência doméstica, a única prova seja a palavra da vítima, né? E é por isso, inclusive, que quando eu fui fazer minha exposição, eu falei que muitas das vítimas optam por não fazer a denúncia, porque muitas das vezes o sistema de justiça, principalmente em sede policial, é muito hostil às mulheres, né? Acaba, de alguma forma, culpabilizando as mulheres, fazendo perguntas que fazem a revitimização, acabam gerando sofrimento. Então, assim, é uma questão que não tem muito bem como eu te responder, Selma, porque, normalmente, assim, em termos gerais, para o direito, para o processo penal, existem diversos tipos de prova, né? Então, pode ser a declaração da vítima, pode ser a testemunha. Hoje em dia, como existe muitos crimes que são praticados de forma cibernética, você pode ter um print, por exemplo, que pode demonstrar um assédio sexual. É possível que exista algum documento, né, alguma carta, alguma coisa escrita. Então, todo tipo de prova vai ser admitida nesse sentido. Mas é muito difícil esse tipo de crime de violência sexual deixar algum vestígio que não sejam vestígios físicos na mulher e normalmente não são cometidos com outras pessoas, né, na presença de outras pessoas. Então, é raro existirem testemunhas. Um caso, por exemplo, de um assédio sexual que foi praticado por professor contra aluno, às vezes ele fez um comentário inadequado que configura assédio sexual, pode ter sido no meio de uma aula, na apresentação de um trabalho. Então, é possível que haja testemunhas, mas em outros casos não, é feito de forma reservada. De todo modo, se a mulher tiver essas testemunhas, ela pode indicar, e essas pessoas vão ser ouvidas pelo sistema judiciário, pelo poder judiciário, e eles vão prestar compromisso de dizer a verdade, né? Então, essas pessoas não podem mentir em juízo sobre o que elas presenciaram, o que elas viram, né? Mas, infelizmente, isso é um problema que passa por toda a questão da violência contra a mulher, principalmente a violência sexual. O corporativismo que você apontou aqui, eu imagino que ele seja seja um empecilho maior dentro da própria CIPAD e das averiguações internas, né? Na parte criminal, né, no âmbito externo, que vai para o sistema de justiça, em tese, o corporativismo eu acho que não deve ter tanta interferência. Porque, como eu disse para vocês, essas pessoas que vão ser ouvidas em juízo, elas vão ter que prestar o compromisso de dizer a verdade. Né? Então, ainda que eles queiram poupar ou acobertar a conduta de um colega, é um pouco mais sério, né, na área criminal, porque essas pessoas podem estar cometendo um crime. E esse é um dos motivos pelos quais esse tipo de crime que ocorre na universidade é interessante que seja levado para fora, porque as consequências são mais graves, então pode gerar um efeito, né, de reduzir o número de ocorrências, caso esses agressores sejam denunciados criminalmente. Mas, como eu disse, isso depende muito da vontade da vítima e vai depender de como que o sistema de justiça vai conduzir, né, esse processo. Mas, enfim, acho que é isso. Obrigada, Lívia. Então, essa questão é para o Júlio, que é em relação a uma ação de empresariados, que é uma ação corporativa também em relação à população LGBTI. Então, vamos lá. A pessoa questiona se no interior do Paraná existe um grupo de empresários que divulgam os nomes de candidatos a empregos que são LGBTI para evitar a contratação. Isso pode ser enquadrado na lei que criminaliza a LGBTfobia? Enfim, vamos lá.
Primeiramente, eu falei aqui, vamos por parte. Eu falei que a lei que criminaliza a questão de homofobia, transfobia, é a mesma lei de racismo, que é a Lei 7.716. Isso por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, a partir daí, a gente tem que consultar essa legislação 7.716 e verificar se há o tipo penal ali previsto. Antes de mais nada, eu volto a falar o que eu comentei antes. Para nós termos um crime, uma conduta prevista como crime, essa conduta tem que estar tipificada, ou seja, prevista, descrita na lei penal, tem que ser em lei, de uma forma bem objetiva e taxativa, né? Considerando isso, nós temos realmente que fazer a leitura da lei. Nessa lei 7.716, nós temos duas condutas lá que eu poderia tentar enquadrar, porque, veja, quando você faz a pergunta, você coloca para evitar a contratação. Então, o objetivo da pessoa é evitar a contratação, ou seja, é discriminar, retirar de contexto um determinado grupo. Isso caracteriza perfeitamente o racismo. É essa conduta de discriminação, de segregação, como eu havia falado antes, é o que mais caracteriza a conduta de racismo, de crime de racismo. E aí, claro, nós temos, partindo dessa premissa, verificar quais são as condutas com esse intuito que está lá prevista na lei. E nós temos aí, no artigo 4º dessa lei, o seguinte crime: negar ou obstar emprego em empresa privada. Reclusão de 2 a 5 anos. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, em tese, é possível verificar a adequação dessa conduta desse grupo de empresários a um desses tipos penais. Claro, sem prejuízo de uma análise mais minuciosa da lei e ver se encaixa em um ou outro tipo penal. Mas, em tese, é possível, né? Com base na pergunta que foi feita, nessa finalidade de segregação, sim, é possível. Leia-se, o que eu falei aqui, essas condutas que eu mencionei, do jeito que está tipificado, lá não fala homofobia ou transfobia. Mas, volto a insistir, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, onde eu falo racismo, compreende também a homofobia e a transfobia. Ok? Obrigada, defensor público Júlio. Eu queria, então, colocar uma pergunta para a Silvia. Silvia, na área de acolhimento e denúncias da UFPR, quais são os principais encaminhamentos quando uma pessoa chega com uma denúncia de que sofreu algum tipo de violência dentro da própria universidade? E também, se um estudante ou uma estudante sofreu violência fora da universidade e ela quiser tratar dentro da unidade da assistência social e da psicologia da UFPR, também tem essa possibilidade? Assim que o estudante nos procura, nós procuramos dar toda a assessoria para ele de como direcionar toda a situação, né? Muitas das vezes, ocorre de nós fazermos o acompanhamento do estudante a uma delegacia, para que seja registrado o BO, né? Então, além de todo o encaminhamento interno feito na universidade, que aí vai se dar através de alguns atendimentos com o aluno para a gente se apropriar do que realmente aconteceu, né? E aí o conhecimento do que ele traz de prints de conversas, seja lá o que ele tem de prova, e aí a gente monta um processo administrativo disciplinar internamente, né, e já instrui com essas provas, né, e aí a diretoria disciplinar, que existe dentro da universidade, outro órgão da universidade, vai aí fazer todo o trâmite dessa questão denunciada, né? Então, tanto fazemos esse acompanhamento até
para que ele faça alguns procedimentos de forma externa, né, à universidade, como também internamente temos os mecanismos, né, para serem resolvidos. Para além disso, também são oferecido para essa vítima que procura a unidade o apoio psicológico, né? E às vezes o apoio psicológico ele é trabalhado no sentido de que a vítima entenda a importância de denunciar, porque nem sempre a busca, a procura pelo setor é para que seja realmente efetivada uma denúncia, né? Para que se leve à frente, tipo para a diretoria disciplinar, ou que se faça um BO. Então, o atendimento psicológico ele é muito importante para dar esse fortalecimento para a vítima, que chega em um processo de uma fragilização muito grande, que não vai dar conta de todo o processo que uma denúncia traz, né? Porque é você reviver o que acontece, o que aconteceu, é você levar para frente algo que você não sabe no que vai dar, né? São muitas questões, e até a Lívia também trouxe, né, que às vezes, dependendo se você não tem provas, né, bem substanciais, o quanto que isso pode, né, te gerar, às vezes, mais sofrimento, né? Então, o trabalho psicológico, ele vai muito para atender essa questão, né, que a gente trabalha conosco lá nesse setor, a psicóloga Diana Teodoro, que desenvolve muito bem esse trabalho. Quanto à questão se o estudante da universidade ele sofre algo que foi externo à universidade, a violência que ele sofreu, ele é aluno da universidade, mas a violência que ele sofreu é externa à universidade, quer dizer, nós não temos como internamente né, dar sanções ou algo punitivo para alguma coisa, ou para um agressor que não pertença à universidade, né? Então, nosso apoio e logística vai ser dentro de um apoio para desenvolver essa denúncia de forma externa, mas ele vai ter o apoio da unidade para esse desenvolvimento, tanto psicológico quanto apoio social, né, para ser encaminhado para setores que possam ali dar prosseguimento para a sua denúncia. Obrigada, Silvia, obrigada a todos. Eu vou passar a palavra para a professora Dayana, para ela fazer os comentários dela em relação às questões também já encaminhando para as considerações finais, para irmos finalizando a live. Obrigada. A live cumpriu os seus objetivos, estou muito orgulhosa e muito feliz de ter proposto o debate, tenho certeza que contribuiu muito, inclusive as questões, né, colocadas contribuíram muito para a perspectiva geral da comunidade, tanto da UFR quanto fora da UFR, né, e eu queria só destacar que, embora a gente esteja vivendo um período muito difícil da nossa história democrática, né, do país, enfim, a gente tem avanços, e esses avanços estão aqui perspectivados na Defensoria, no NUDEM, no NUCID, no próprio Ministério Público do Estado do Paraná também, que é uma grande instituição, grande parceira aí no enfrentamento de todos os tipos de violência e discriminações, né, e destacar também os avanços que a gente tem na própria UFPR, né, que é, como eu falei, em 107 anos de história, a UFPR assumiu, agora recentemente, em 2017, criando a CIPAD, um posicionamento político, epistêmico, importantíssimo, né, que a gente não pode retroceder, que dizer para a vítima de violência de gênero, de racismo, que ela, ou de injúria racial, de LGBTfobia, que ela não está sozinha. A instituição atua no enfrentamento
de todos os tipos de violência e discriminação, e no espaço UFPR, entre a comunidade e o UFPR, a gente atua para erradicar preconceito e discriminação da administração pública federal, né? Então, eu penso que isso aí é bem importante, ficar bem frisado, né, que o posicionamento é esse. A gente não admite esse tipo de violência. E esse é o nosso trabalho, a nossa função aqui na CIPART. Quero agradecer muito mesmo, Lívia e Júlio, Silvia, Judite, Marie, né, e o outro intérprete. Estou muito orgulhosa mesmo dessa nossa live. Tenho certeza que a gente ajudou várias pessoas que estavam precisando dessa discussão. Muito obrigada. Obrigada também, Dayana. E aí eu passo para as considerações finais da Lívia. Obrigada, Dayana, pelo convite. Gostei muito de ter participado. Concordo com você que nós precisamos também unir forças nas instituições e demonstrar que o caminho é exatamente construir esses comitês, essas comissões, né, para que a gente garanta que a violência de gênero, a LGBTfobia, o racismo não vai ter chance dentro das nossas instituições, que são instituições que estão resistindo, né, nesse momento tão difícil para a democracia do nosso país. Então, eu coloco no DEI sempre à disposição, peço que as mulheres que estão me ouvindo, se tiverem sofrido algum tipo de violência e quiserem um auxílio jurídico, uma orientação, como eu expliquei, a nossa atuação ela é coletiva primariamente, mas a orientação a gente sempre pode passar. Nós sabemos que também existem muitos órgãos de proteção à mulher, que às vezes é complicado para uma pessoa leiga saber exatamente qual deles procurar, então podem sempre buscar a orientação no DEM, nós estamos à disposição. Agradeço novamente, boa noite a todos e todas. Obrigada. Júlio, suas considerações finais. Bom, primeiramente, eu queria só agradecer, na verdade, a todos e todas pelo convite. Foi uma satisfação enorme participar e contribuir para o debate. E aí, em segundo momento, queria convidá-las para conhecer ainda mais a instituição, a Defensoria Pública, que está de portas abertas aí para recebê-las, seja para as eventuais demandas que surgirem, que houver necessidade da intervenção da instituição, mas seja apenas realmente para conhecer ou para participar de algum momento de público, enfim, de eventual encontro que a gente possa fazer virtual ou após a pandemia, nesse momento mais crítico, fazer alguma coisa mais presencial, mas enfim. Então eu queria colocar à disposição a instituição, enfim, e sempre estou disponível para contribuir no que for possível. Obrigada. Silvia? Foi um prazer enorme estar nessa tarde aqui, né, um tempinho dessa tarde aqui, dividindo esse momento com a professora Dayana, com a Judite, com a Lívia, o Júlio e os intérpretes, né, que sempre, né, gostaria de agradecer, que sempre fazem um trabalho primoroso. Esses momentos, na verdade, eles nos fortalecem também, é um momento que a gente divide, né, informações e tudo, mas eles nos fortalece porque nos lembram que nós não estamos sozinhos, né? Nós não estamos ali dentro da UFPR sozinhos, há todo um conjunto institucional externo que também pode e está sempre apoiando. Então, é muito prazeroso esses momentos de troca, né? Gostaria de agradecer, então, a professora Dayana, especialmente por ter proporcionado, né, esse momento, assim, que achei muito rico para todos nós. Obrigada. Obrigada, e eu também quero agradecer a presença de todas e todos, né, e agradecer a Dayana pelo convite também, para estar participando dessa mediação, agradecer ao Claudinei, a Marie pela interpretação, né, esse trabalho realmente excepcional que a própria CIPAD tem dado conta dentro da UFPR, agradecer a Lívia, ao Júlio, a Silvia, eu aprendi muito sobre, né, a Defensoria Pública, sobre os diferentes núcleos, eu acho que são informações que elas precisam estar sendo sempre divulgadas, e acredito que vai ter muita reverberação, então quero também já deixar informado que essa live ela vai ser gravada no YouTube também, depois eu encaminho o link para Dayana e ela redistribui aí, tá bom? E agradecemos a presença de todas e todos, e
enviem seus questionamentos para a Defensoria Pública, para a própria CIPAD, em relação às questões de gênero, e desejamos uma boa tarde, né, um final de tarde aí para todas e todos.